Olá, vamos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é matemática financeira para o ensino médio. Temos inúmeras aplicações para a matemática financeira. Vejamos alguns exemplos. Podemos ter alguns problemas financeiros a resolver, cálculo de algumas prestações, pagamento de impostos, rendimento de alguma aplicação financeira e assim vai. Uma certa pessoa irá comprar um produto no valor de R$ 3.500, usando o que possui numa aplicação financeira, que lhe rende 1% ao mês do ponto de vista financeiro. Qual o plano mais vantajoso? Uma certa pessoa comprará um produto no valor de R$ 3.500 ou 3.500 unidades monetárias. Ele vai usar o que possui nas suas aplicações financeiras, que essa aplicação lhe rende 1% ao mês. Do ponto de vista financeiro, qual o plano mais vantajoso? Ele vai pagar à vista ou ele vai pagar em 2 vezes de 1.755 unidades monetárias? Então vamos primeiro nos apropriar dos termos da matemática financeira. Então, uma pessoa investe uma quantia qualquer em uma aplicação financeira por um determinado período de tempo. Então ele receberá uma compensação com base a um percentual informado pela instituição financeira que ele adotou, ele escolheu, após findar este prazo. Então vamos analisar os termos que estão contidos neste texto para começarmos a tirar aí as informações a respeito do que vem a ser a matemática financeira dentro, da linguagem matemática. Então nós estamos ali quantia, temos ali período, que lhe foi dito, uma compensação e um percentual. Então, na matemática, a quantia é o que ela chama de capital que está sendo investido ou tomado emprestado. Período é o tempo, que pode ser dia, semana, semestre, meses, anos, década. Temos ali a compensação, ou seja, o que eu vou ganhar ao aplicar nessa instituição ou o que eu vou ter que pagar se eu tomar emprestado. E o percentual é a taxa que vai ser utilizada nestes períodos que estamos abordando. Os termos utilizados são estes: o C, que é o capital, o T, que é o tempo, o I, que é a taxa de juros, e juros é a recompensação daquele empréstimo ou a compensação diante da tomada de um investimento. Uma instituição financeira oferece rendimentos de 2,3% AM, que significa ao mês, abreviado, já numa linguagem da matemática financeira. Se eu aplicar 700 unidades monetárias nessa instituição, qual a quantia que o cliente receberá ao fim de um mês? Então vamos escrever o que ele nos deu. Então ele deu, neste momento, o capital, que é de 700 unidades monetárias. Ele deu que a taxa de juros é de 2,3% ao mês. E ele disse que foi aplicado por um período de um mês. Tá? Então, o que vem a ser os juros sobre este capital investido? Então, vai ser 2,3% de 700 unidades monetárias. E aí vamos recordar que 2,3% é o mesmo que 2,3 dividido por 100 vezes 700. Então, os juros será de 2,3 dividido por 100 me dá 0,023 vezes 700. Então, os juros foi de 16,1, ou seja, 16 unidades monetárias. Então, isso é os juros que eu vou ganhar se eu aplicar ou juros que eu vou ter que pagar se eu tomei emprestado este financiamento ou esse dinheiro. Então, o montante, que é o total, então, que eu vou estar devendo ou eu vou estar ganhando, é meu capital inicial mais os juros que eu ganhei ou eu tive que pagar. Então, vai ser 700 mais 16,1. Então, o montante devido vai ser ou capitalizado de 716
0,10 unidades monetárias. Então, se eu emprestei do banco, eu vou dever ele a este valor. Se eu dei para alguém para me restituir depois de um mês, ela terá que me pagar isso. Então, veja bem, isso é por um mês. Podemos concluir que juros, fórmula básica agora, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, e o montante é o capital mais os juros. Vamos para mais algum exemplo. O capital de 650 unidades monetárias, então ele deu 650, foi aplicada uma taxa de juros simples de 3% ao mês, ó, recorda que isso aqui é ao mês, por um período de 5 meses. Então, antes de eu começar a resolver, eu tenho que verificar se o meu tempo está na mesma linguagem da taxa, porque a taxa pode ser ao ano, mas o período está em meses. Eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que fazer algumas conversões depois disso. Então, qual é a fórmula? Né? Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juros será de 650 vezes a minha taxa, que é de 3%, já vou colocar dividido por 100, vezes o tempo, que é de 5 meses. Então, os juros vai me dar 97,5. Então, no caso, o montante que eu vou receber ou eu vou pagar vai ser o meu capital inicial de 650 mais os juros deste procedimento. Isso aqui vai me dar 747,50 unidades monetárias qualquer. Uma pessoa tomou emprestado 1.200 unidades monetárias, 2 meses depois pagou 1.320. Então, quais foram os juros pagos e qual a taxa de juros simples? Então, estamos vendo aqui a primeira informação da matemática financeira, que é os juros simples, ok? Então, eu vou ter aqui o meu capital, que é de 1.200 unidades monetárias, tá? Depois eu tive que reembolsar ou eu tive que receber, aí depende a posição quem está, de 1.320. Ele quer saber qual foi os juros pago por isso ou recebido e qual é a taxa de juros simples. Então vamos recordar que montante é igual ao capital mais os juros. Então, se o montante foi de 1.320 e o meu capital é de 1.200, qual vai ser essa juros recebido ou pago? Como estou lembrando, vai depender que posição que você está ocupando nessa relação. Então, temos aqui 120 unidades monetárias que foram, de alguma maneira, utilizadas. Bem, agora vamos à taxa de juros, e juros é igual a CIT, não é isso? Juros, capital, taxa e tempo. Então, os juros foram de 120, o capital 1.200, a taxa que eu não sei e o tempo que também foi dado ali por 2 meses, eu não havia colocado aqui. Está aqui, ó, 2 meses, ok? Pois bem, então, eu vou ter aí 120, que é igual a 2.400 vezes a taxa. A taxa será de 120 dividido por 2.400. Então, a minha taxa será de, já fiz aqui, 0,05. Geralmente, eu apresento isso em forma de percentagem. Se eu andar com 2 casas à minha direita, é para encontrar 100. Então está aqui 5, ou, melhor representando, 5%. Mas 5% ao quê? Como o tempo foi aqui, ó, de meses, essa taxa aqui é o que nós chamamos de AM, é ao mês, ok? Próximo. Um capital de 543... Então, um capital de 543 unidades monetárias foi aplicado a uma taxa de 20% ao ano. Já mudou aqui, tá vendo? Aqui, ó, ao ano.
e gerou um montante de 977,40 unidades monetárias, depois de um certo tempo. Então, qual foi esse tempo? Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho que o montante é igual ao meu capital mais os meus juros. Então, se o montante foi de 977,40 unidades monetárias, que é igual ao meu capital, que é de 543, vamos agora descobrir qual foi os juros pago, se foi uma instituição financeira que você tomou ou se você emprestou esse dinheiro para uma pessoa. Então, os juros a receber neste momento é de 434 unidades monetárias e 40 centésimos desta unidade monetária. Lembrando que a fórmula para os juros simples é o famoso CIT. Então, os juros que eu sei que foi de 434 recebido ou pago, mais uma vez depende qual é a sua posição, vezes o meu capital, vezes a taxa que está aqui, ó, 20%. Então, já vou passar na forma em fração decimal, vezes o tempo que eu não sei, ok? Então, isso aqui vai me dar 434 unidades monetárias e 40 centésimos dessa unidade, que multiplica 108,3 vezes o tempo. Então, o tempo vai ser de 434,40 dividido por 108,6. Então, o tempo vai me dar 4. Mas 4 o quê? Então, vamos recordar, a taxa está dizendo no que foi feito. Olha aqui em cima, ó, a taxa, ela disse que foi ao ano. Então, a minha resposta tem que ser em anos. Se fosse em mês, AM, eu botaria meses. Se fosse AS, semestre, eu colocaria semestre. E assim vai. Entramos agora num outro tipo de juros. Vimos aquele que é o juro simples e que ele aplica pelo período todo. O juro composto, ele parte de um juro simples, porém, ele tem que ser reaplicado a cada intervalo que ele é dito. Se a gente for calcular esse tipo de aplicação, ele vai dizer o seguinte: então ele deu um capital de 30 mil unidades monetárias a uma taxa de juros de 2% AM ao mês, e ele quer saber qual foi o montante no fim do terceiro mês. Bom, se eu tivesse aplicando como anteriormente, botava na fórmula de si, juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo, e depois aplicava a soma no capital. Mas como é juros composto, eu vou ter que aplicar essa taxa todas as vezes que terminar o período do mês. Como são 3 meses, eu tenho que aplicar isso 3 vezes. Então, se eu tenho aqui juros é igual ao capital vezes a taxa, eu vou ter que os juros é igual a 3 mil vezes a taxa de 2%, que eu já boto na fórmula de porcentagens, e os juros vai ficar aqui de 1.800, ok? Então, se eu transformo isso agora para o montante, percebo que isso vai me dar, através da noção de juros simples, nós vamos ver a diferença em seguida para os juros compostos, 31.800 após 3 meses. Então, eu apliquei nesta primeira introdução sobre juros compostos, eu apliquei a noção para vocês dos juros simples, tá? Ou seja, nós vamos ver a comparação com os juros compostos, em que ele vai ter que ser aplicada essa taxa a cada término do período de um mês. Então, se eu tivesse emprestado esse dinheiro ou ido ao banco tomar como emprestado 30 mil, ao final de 3 meses eu simplesmente pagaria 31.800. Mas não é bem assim que funciona com os juros compostos. E por isso que muitas instituições financeiras só adotam
é claro, os juros compostos. Então, como é no sistema de juros compostos? Vou colocar aqui uma tabela e vamos pensar que eu tomei este investimento por um único mês. Então, eu tenho o primeiro mês, o meu capital foi de 30 mil, apliquei a taxa de 2%, me deu 600 e, obviamente, 30.600. Agora, o que eu vou fazer? O meu segundo mês, este valor que vocês estão vendo aqui, ele vai agora entrar no meu segundo mês e não mais os 30 mil. Então, vou aplicar novamente a taxa de 2%, de 30.600 a 612, achei agora, a partir do segundo mês, este valor aqui, que a partir do próximo mês ele vai passar a ser o novo capital a considerar e não mais os 30 mil. Então, no terceiro mês, eu apliquei 31 mil que sobrou do segundo mês, a mesma taxa me dá esses juros, ao final deu 31.836. Então, observam vocês que nos juros compostos, este foi o valor encontrado na unidade monetária. Vamos recordar quando a gente calculou na frana anterior? Nós achamos apenas 31.800 unidades monetárias. Então, olha que diferença. Muitos podem dizer, é pouco, mas olha, né, como é vantajoso o sistema financeiro apenas adotar os juros compostos. Ele ganha 36,24 a mais aplicando apenas os juros compostos. Agora você imagina uma prestação de automóvel, uma prestação de uma moto, em que vocês pegam aqueles carnês dessa grossura de 50 meses, de 40 meses, você já pode imaginar que esse valor começa a crescer exorbitantemente. Então, se eu aplicasse a taxa de juros simples para 50 meses, o valor é bem menor do que eu aplicasse a uma taxa de juros compostos. Então, fica aí um alerta para todos. Então, os juros compostos, a fórmula que nós vamos utilizar é essa daí. O montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, fecha, elevado ao tempo. E isso é bem uma progressão geométrica. Vamos a alguns exercícios. Juros compostos. Então, um capital, agora de 30 mil, é o mesmo exercício anterior, o exemplo que eu dei, que agora eu vou colocar na fórmula que nós vimos de juros compostos, para vocês observarem como é calculado, né, esse valor, ok? Então vamos lá, ó, montante vai ser o capital, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então o montante vai ser 30 mil, 1 mais a taxa que é de 2%, eu já vou colocar na fração, elevado a 3. Então, 30 mil, abre parênteses, 1 mais 0,02 elevado a 3. O montante, 30 mil, que multiplica agora esse valor. Nós vamos utilizar, sem dúvida nenhuma, a calculadora científica, porque ou consulto tabelas que aparecem esses tipos de informações, existem tabelas financeiras próprias para esses tipos de taxa. Mas o importante é que vocês compreendam que os juros compostos ele cresce exorbitantemente. Quanto receberá de juros? Então ele quer saber quanto vai receber de juros no fim de semestre. Uma pessoa que investiu nos juros compostos, então aqui nós vamos ter que recordar a fórmula, vamos já até escrever próximo aqui, uma quantia de 6.000 unidades monetárias a uma taxa de 1% ao mês. Então ele quer saber ao fim de, desculpa, aqui é I. Então, ao tempo de um semestre. Aqui eu estou falando de semestre, é uma unidade de tempo. A taxa está em outra unidade de tempo, elas são diferentes, eu tenho que converter. Então eu vou colocar aqui 6 meses. Agora sim, estou na mesma unidade de tempo. Então, o montante é igual ao capital de 6.000
vezes 1 mais a taxa, que é de 1%, já vou colocar na forma fracionária, elevado a 6. Então, nós vamos com certeza fazer o recurso do uso de uma calculadora científica, ou vou consultar alguma tabela financeira que me apresenta já a solução de 1,1 vezes elevado a 6. Então, aqui vai me dar 6.000, que multiplica, né, esse valor exponencialmente, né? A gente calcula. Então, a resposta para esse caso dá 6.369,12 unidades financeiras. Então, vocês podem observar que eu iniciei o mês com R$6.000 de empréstimo. Passados 6 meses, eu já estou devendo 369,12. Isso somente é uma taxa de 1%. Então, tome muito cuidado nos financiamentos. Vamos a mais um exemplo. Qual deve ser o capital? Então, qual deve ser o capital? Que no sistema de juros compostos aqui, vamos recordar a fórmula, né? Montante igual a capital, 1 mais I elevado a T. Há uma taxa de 20% AA, ora, AA é ao ano. Um montante de 14.400 unidades financeiras ou monetárias no fim de 2 anos. Eu estou cismando de colocar T no lugar de I. No fim de 2 anos, ok? Então, vamos lá, que o montante é 14.400, o capital que eu não sei, 1 mais a taxa de que é 20, veja bem, está na mesma linguagem, a taxa é ao ano e o período também é ano. Então, eu posso colocar os valores informados normalmente. Então, 14.400, eu também devo fazer o uso de calculadora científica ou eletrônica, ou uso de tabelas, quem souber, para encontrar, né, valores tão grandes que vão dar, às vezes, nessas potências que vamos resolvendo. Então, 14.400, isso vai me dar C vezes 1,44. Então, capital, 14.400 dividido por 1,44. Então, o capital me deu de 10.000 unidades financeiras. Olha que interessante. Eu apliquei 10.000 num investimento e tive o retorno 2 anos depois de quanto? De 4.400. Ou peguei emprestado 10.000 para comprar qualquer coisa e depois de 2 anos eu tive que devolver 14.400, ou seja, 4.400 a mais, ok? Vamos a mais um exercício, vamos explorar, aproveitar esses momentos. Então, aqui eu dei um capital de 2.000 unidades financeiras, monetárias, há juros compostos, então ele já está indicando em que tipo que é. Após 4 meses, ele rendeu um juros de 165 unidades monetárias. E qual foi a taxa para dar esse tipo de investimento? Então, nós temos a fórmula do capital, do montante, dos juros compostos, e temos também aqui a noção de que montante é capital mais juros. Então, veja só, se eu tenho capital e tenho juros, eu acho o meu montante, porque na fórmula de juros compostos eu preciso primeiro saber qual é o meu montante. Então, o capital foi de 2.000 unidades financeiras, mais os juros de 165. Então, o montante foi de 2.165. Então, a partir desse valor, eu vou aplicar na fórmula dos juros compostos. Então, aqui vai ter 2.165, que é igual ao capital de 2.000, 1 mais a taxa que eu não sei qual que é, e ao tempo que é de 4 meses. Então, aqui eu vou ter 2.165, 2.000 eu vou passar para cá, dividindo 1 mais I elevado a 4.
Usando a calculadora, obviamente, isso aqui vai dar um número 2.160 dividido por 2.000 dá 1,0825. 1 mais i à quarta, então a potência ela vai virar uma raiz. Então, obviamente, eu vou em busca de uma calculadora científica para saber quanto que dá a raiz quarta de 1, isso tudo aqui. Isso aqui vai me dar 1,02001. O 1 está somando aqui, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, é óbvio que isso é esse número todo. Menos 1 vai sobrar apenas as casas decimais. Bem, não é assim que a gente apresenta, a gente multiplica isso aqui por 100 para achar essas taxas em porcentagem. Anda com 2 casas após a vírgula. Isso aqui vai me dar 20,0, aí fica a critério do banco, a critério da pessoa, como vai escrever. Então, basicamente, a taxa de juros que rendeu esses juros de 165 em 4 meses, então lembrando que isso aqui é AM, então essa taxa é ao mês, né, foi aplicado todo mês, em 4 meses sobre um capital de 2.000. Agradeço, bons estudos para vocês.